Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre a segunda temporada da série Sombra e Ossos. Só que antes de qualquer coisa eu quero deixar avisado que se você procura algum conteúdo relacionado aos livros que inspiraram a série, já tem uma playlist completa aqui no canal, eu vou estar deixando no box de descrição para vocês conhecerem. E aqui eu vou falar só da segunda temporada, mas eu vou começar falando sem spoilers, depois eu passo para a parte com spoiler. Quando for chegar nessa parte eu vou avisar vocês. E caso você ainda não tenha assistido a primeira temporada da série, eu vou deixar aqui embaixo também no box de descrição um vídeo onde eu falo sobre a primeira temporada. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você não for inscrito. À medida que eu for falando aqui, deixem também suas opiniões nos comentários, porque é bom que a gente vai conversando. Antes de qualquer coisa, se você é o tipo de pessoa que gosta dos filmes e séries exatamente iguais como tá no livro, desculpa, esse vídeo, essa série simplesmente não são pra você, porque elas têm muitas modificações. E a verdade é que se você quiser 100% de fidelidade, você nunca vai ser feliz assistindo nenhuma adaptação, tá? Porque todas elas vão ter mudanças. Porque quando eles vão passar um livro pro audiovisual, eles não estão preocupados em agradar somente os fãs daquela série. Eles querem pegar esses fãs e também uma boa parte do público que às vezes nem conhece os livros. Dito isso, essa temporada adapta o segundo e o terceiro livro da trilogia Sombra e Ossos, mas com muitas modificações e um pedaço do Crooked Kingdom, que faz parte da duologia de Six of Crows. Aí você vai me perguntar, preciso ler esses livros antes de assistir a série? Não, na verdade, assim, você não precisa ler livro nenhum antes de assistir série nenhuma. Isso aí é só uma questão de preferência. Ele chega num ponto onde você só vai entender algo se você tiver lido o livro, significa que é uma série com roteiro ruim. E isso, graças a Deus, não acontece aqui. A série se sustenta sozinha. Inclusive, é algo que pra mim nem faz sentido os fãs ficarem brigando, porque afinal de contas, se você não gostou da série, você continua tendo os livros continuam existindo. É como se fossem duas versões da mesma história. Mas indo efetivamente para a segunda temporada, aqui nós vamos ter o retorno do Darkling e a Alina procurando os amplificadores para poder derrotá-lo. Quando eu vi a notícia de que iam ter os dois livros juntos, eu fiquei meio preocupada, que eu fiquei pensando assim, gente, mas como é que eles vão colocar dois livros em uma única temporada? Mas aí depois eu refleti e começar a assistir a série, gente, a verdade é que eu lembrei que o segundo livro da duologia, que é O Sol e Tormenta, ele não tem tanta coisa, sabe? A única coisa que é realmente relevante ali é a gente saber que ela vai atrás dos amplificadores e a apresentação do Nikolai, que são duas coisas que tem na série. Inclusive, sobre o ator que faz o Nikolai, eu confesso que eu não conhecia o trabalho dele. E, assim, gente, na minha imaginação, lendo os livros, eu sempre imaginei o Chris Evans como o Nikolai. E eu não conhecia esse ator, então eu ficava assim, nossa, mas não é o Chris Evans, sabe? Eu tinha essa coisa na minha cabeça. Só que o ator é muito bom. Ele tem uns trejeitos, assim, do Nikolai que super encaixa, super combina. O cara realmente se entregou pro papel. E agora eu não consigo imaginar ninguém além dele sendo o Nikolai, tá? E o legal é que mesmo que os personagens principais ainda sejam, tipo, Alina e Darkling, eles deram a devida importância que o Nikolai merecia. Até porque no roteiro dessa temporada deixa bem claro que eles têm a pretensão de adaptar King of Scar. Já tem alguns elementos ali que eles botaram do tipo, olha, queremos fazer, tá? É só questão de vocês darem audiência pra gente. Inclusive, tem vlog de eu lendo King of Scars aqui no canal. Vou deixar no box de descrição pra vocês assistirem também. E sobre o terceiro livro, que é Ruína e Ascensão, ele tá dentro da série, ele tem a essência dele ali, mas muita coisa foi alterada. Muita coisa mesmo. Principalmente referente ao final. E assim, gente, eu sou uma pessoa que eu aceito muito bem mudanças em séries, filmes, essas coisas assim. E eu gosto bastante ali dos livros da trilogia Grisha, da criação do universo, do vilão. Mas, em termos da protagonista e algumas outras coisas que acontecem ali pelo meio, tenho que admitir que é uma trilogia fraca. A gente lê, vê que a autora escreveu numa época que ela tinha muito potencial pra ser melhor ainda, mas assim, é fraco. Então, as mudanças que tiveram aqui me agradaram muito, porque eu realmente me senti empolgada. E quando terminou a série, eu fiquei pensando assim, nossa, isso seria algo realmente interessante de se ver. Assim, numa terceira temporada, que eu digo. Tanto que no final da Alina, que mostra uma certa coisa ali, eu fiquei assim, cara, se vocês tiverem coragem real de fazer isso na série, vai ficar muito legal. Vamos ver se a produção não vai se acovardar depois. Mas tem potencial de ficar muito bom. Inclusive, sobre o Darkling, eu adoro, tanto nos livros quanto na série,
porque ele é um ótimo vilão, a gente entende perfeitamente quais são as motivações dele. Tem algumas coisas ali que ele fala que a gente pensa assim, nossa, o pior é que o cara até que tem razão, sabe? O problema foi a maneira em que ele escolheu fazer as coisas. Inclusive, tem um negócio que ele fala ali mais no final, né, no último episódio, que tu pensa assim, cara, ele tá certo, né? Minutos depois acontece um outro negócio que tu fica, ó lá, o homem ainda avisou. Então, assim, unindo esses 3 pontos, né, que é Darklyn, Alina e Nikolai, eu acabei gostando bem mais desse final do que dos próprios livros. Foi uma mudança muito bem-vinda pra mim e que me deixou com muita curiosidade, e eu tô torcendo que tenha audiência pra ter uma 3ª temporada. E com esse final, né, fica meio que subentendido que eles querem adaptar coisas de King of Scars, provavelmente vão ter que criar um plot novo pra Alina e também, né, vão querer adaptar o plot principal de Six of Crows. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar dos Corvos, tá? Mas enfim, voltando pra esse núcleo aqui, a única coisa assim que eu não gosto, efetivamente, é Alina e Mali. Assim, gente, é uma coisa que eu já não gostava nos livros. E aqui continua sendo chato, tá? Eles diminuíram muito a quantidade em comparação aos livros, mas continua chato. Por quê? Tá todo mundo ali pensando em guerra, em treta, não sei o quê, e tá a Alina e o Mali de melação. Gente, sem paciência pra esses dois, tá? Sem paciência. A série tem um ótimo ritmo, né? Quando tá tendo as tretas, que a gente vê os personagens discutindo, fazendo alguns planos sobre de como resolver as coisas, e às vezes corta pra um momento em que tá a Alina e o Mali. Cara, isso me dava uma quebrada na série que me incomodava muito, porque é como se o ritmo tivesse indo ótimo, sabe? Pleno. Aí do nada ele cai. É esse o meu problema com a Alina e Mali. E eu gosto muito mais da Alina quando ela tá sem o Mali. Porque, tipo, ela é uma personagem muito melhor, tanto nos livros quanto na série, quando ele não tá do lado dela. E nessa temporada, especificamente, tiveram momentos que confirmaram isso pra mim. Agora, indo pro núcleo dos Corvos, realmente é um núcleo que tem muitas alterações. Porque, como a série se chama Sombriossos, eles precisam criar pontos de ligação que não existem nos livros, até porque nos livros Six of Crows se passa alguns anos depois da trilogia Grisha, né? Porque senão vão ficar acontecendo 2 histórias em paralelo que nunca vão se conectar, e isso não faria sentido no audiovisual. Então eles precisam criar coisas novas, então não adianta brigar, bater pé, dizer que a produção tá fazendo besteira. Não está, gente. Inclusive me surpreendeu eles colocarem justamente no núcleo dos Corvos uma forma de mostrar pra gente o como que a crença nos santos é importante dentro desse universo. E assim, apesar de ser alguma coisa completamente nova dentro da série, né? Tipo, não existem essas cenas em livro nenhum, elas também não são tiradas do nada, porque aquilo ali faz referência a um dos próprios livros da Leigh Bardugo, né, que é As Vidas dos Santos, que é um livro extra, que é contando justamente a história e como que vários santos morreram e coisas do tipo. Então faz sentido, não é assim, tiraram pra série, não. Aquela santa, né, em específico, ela existe nesse livro. Eles usaram as referências da própria história. Enfim, foi uma maneira de conexão que eu simplesmente adorei ter visto ali, eu achei bem criativa. Inclusive, falando em Six, né, tinha aí um boato falando que eles tinham a pretensão de fazer um spin-off de Six of Crows. E assim, com tudo que tá rolando, com o final dessa temporada, o jeito que as coisas estão, se existir um spin-off de Six, vai ser conteúdo completamente novo, sabe? Tipo, do zero. Não existe livro pra isso. Porque a duologia Six, eles já estão aí adaptando por pedaços dentro da própria série Sombriossos. Até mesmo algumas coisas que fazem referência ao passado dos personagens, elas já estão aparecendo aqui como um flashback, coisas do tipo. E em outras situações também que eu não posso falar, porque senão seria spoiler. Mas eu gostei da maneira que eles estão encaixando o passado dos personagens. Não tá um flashback vago, tá? Ele faz sentido. Por isso que eu tô falando, né? Se for existir um spin-off, gente, é porque a série realmente vai ter dado muita audiência. E, assim, eu iria assistir pelos atores, porque realmente eu sinto muito carinho da produção como um todo. Todos os atores são super empenhados nos seus personagens, mas os Corvos, em especial, você sente que eles têm um apego ali real aos personagens, que eles querem fazer aquilo, sabe? Então, se for existir, eu espero que exista primeiro uma 3ª temporada, né, pra poder concluir tanto o plot principal de Six of Crows, e também aí porque eles já deram os indícios de que querem adaptar o King of Scars. Só tem uma coisa dentro do núcleo dos Corvos, assim, que eu não gostei, e, tipo assim, não é porque está diferente do livro. É porque, tipo assim, eu não gostei do jeito que foi. Eles podiam mudar tranquilamente, mas o jeito que foi eu achei que ficou preguiçoso. E, assim, eu vou comentar sobre isso melhor na hora que eu for falar com os spoilers, tá? Mas só o que vocês precisam saber é que eu até entendo eles terem feito essa escolha,
porque eu imagino que sempre quando você vai produzir alguma série, algum filme, você tem um orçamento específico e também você tem um tempo de tela limitado. Tipo, olha, você vai ter X episódios e X tempo pra fazer tudo. E eu imagino que esse pedaço que ficou preguiçoso foi o pedaço que eles escolheram sacrificar para poder dar importância a outras partes da série que estariam mais relacionadas ao plot principal. Eu imagino isso. Então, assim, é uma coisa que eu entendo, mas eu queria muito que fosse diferente, porque o jeito que foi preguiçosa. Mas, no geral, eu gosto bastante da série. Eu sinto que é uma produção que realmente se dedica, que gosta do trabalho que está fazendo. E a gente percebe isso tanto no figurino, no som. Efeitos especiais, eu acho que eles devem ter recebido um orçamento um pouquinho melhor, porque teve algumas coisas ali eu achei que estavam mais agradáveis de ver. Inclusive também em termos de coreografia, né, e plano sequência, em cenas de ação e alguma coisa assim, eu achei que estavam bem melhores, tanto na coreografia quanto na edição dessas cenas em específico. Foi algo que me chamou a atenção. Eu fiquei feliz de ver, porque teve em algumas da primeira temporada que eu achei meio cagadinha, tá, gente? Eu achei meio... tá bom, né? Tudo bem, a gente entende. Mas nessa aqui eles deram atençãozinha a isso. Inclusive, isso ficou bem perceptível em cenas como do Jasper, do Cassie. Então, assim, eu gostei de ver. E, claro, né, tem a super entrega dos atores. Porque, assim, eu acho que até o mais coadjuvante aqui, eu acho que eles se encaixam muito bem nos seus respectivos papéis. E você vê que a galera tá feliz de estar ali. E isso é muito bacana da gente ver na produção. Então, assim, é uma série que eu super curti. Eu me envolvi. Eu me envolvi até que teve uma cena que eu chorei, tá, gente? Vou falar na parte com spoilers. Tem, sim, alguns pontinhos que eu não gostei tanto assim. Não é uma série perfeita. Afinal de contas, nenhuma série vai ser perfeita. Mas eu... adorei, recomendo a série, independente de você ter lido os livros ou não. Acho que isso é tudo que eu poderia falar sem spoilers pra vocês. Inclusive, galera que não assistiu a segunda temporada ainda, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa aqui as suas impressões, tá, nos comentários e vai assistir a série. Porque agora eu vou começar a falar com spoilers e eu não quero estragar a experiência de vocês. Vamos lá. Começando aqui com spoilers, já deu tempo pessoal fechar o vídeo, né? Mas enfim... sobre o final, eu gostei de como que trouxeram o Mali de volta à vida usando o Mesoshi. Porque essa maneira faz muito mais sentido do que no livro. No livro é uma coisa assim, muito assim, mal descrita, sabe? Que tu fica tipo, sério que isso aconteceu? Mas assim, aqui eu achei que eles trouxeram sentido pra isso e usaram isso pra criar algo mais pra frente. Depois disso nós vamos ter a Alina ali naquela cena final, né, na coroação do Nikolai. E ali a gente tem o quê? O plot da Jurda Paren, né, porque tem uma Grisha que ela tá utilizando essa droga e ela começa a atacar todo mundo dali. Nisso a Alina puxa poderes de sombra pra poder matar essa Grisha e salvar as pessoas. Só que... gente, ela faz isso, ela puxa um sorrisinho ali meio sádico, meio de satisfação, que eu fiquei, gente, isso é novidade, tá? Quero saber se eles vão ter realmente coragem de fazer a Alina se tornar uma vilã. Por mais que eu acho que em algum ponto eles fariam ela ter alguma redenção e, enfim, ajeitar as coisas, seria interessante de ver a Alina como vilã. Porque a gente já viu o Darkling avisando isso, né? De que as pessoas não são tão gratas assim aos santos, né? Elas tendem a se voltar contra eles. E que tudo que é muito poderoso precisa de ter algo oposto, né? Pra poder equilibrar a balança. Inclusive, essa questão, novamente, né? Dele falar que as pessoas não são tão gratas aos santos assim. Tem bastante disso lá no livro As Vidas dos Santos, né? Esse livro, gente, é como se fosse um livro de contos. E tem resenha dele aqui no canal, vai estar aqui embaixo também. Só que ele vai falando sobre várias coisas assim, vários feitos dos santos. E você vê que as pessoas enxergavam as coisas de uma maneira bem deturpada, às vezes, mesmo que os santos estivessem ajudando. Então é a isso que o Darkling tá se referindo ali. E eu acho que eles vão pegar muito dessa veia pra colocar na série, né? Eu imagino. Ainda falando da Alina, né? Mas, enfim, a parte que me irrita dela é o Mali, sabe? Ela sozinha seria maravilhosa. E aqui, gente, olha, eu não gosto do fato deles ficarem juntos nos livros, né? Só que na série eles terminam separados e eu consegui me estressar da mesma forma. Eu não entendi. Porque o que acontece? O Mali, ele era ali, né, um amplificador, ela precisava matá-lo pra poder pegar os poderes, aquela coisa toda. E nisso, né, quando ele morre, ele é como se tivesse matado a magia dele, sabe? Então ele vira pra Alina e fala que ele precisa ir embora pra se entender as próprias emoções, né, pra ver se o que ele sente por ela, se ele realmente era apaixonado por ela ou se era algo que ele se sentia atraído por ela somente por conta da magia.
E assim, na hora que ele falou isso, me deu um ódio. Porque eu pensei assim, gente, a Alina é realmente uma santa. Porque eu teria matado ele ali. Porque, primeiro, perderam mais uma oportunidade do Marley morrer. Segundo, ela fez tudo pra salvar a vida desse desgraçado, desse arrombado. E pra ficar junto com ele. E o desgraçado me fala, eu vou embora. Gente, eu olhei aquilo ali e fiquei, não é possível. Olha só, não, me estressei com isso, tá? E a terceira coisa que me irritou muito nisso foi porque depois que o irmão do Nikolai morre, né, quando eles são atacados lá, aquela coisa toda, inclusive muito satisfatória ver a morte do irmão do Nikolai, tá? Mas, enfim, o Nikolai precisa ficar pra governar Ravnica e ele não pode voltar pro navio dele, né, de Corsário, aquela coisa toda. Não pode voltar a ser o Stormhound. Então, o Marley vai no barco do Nikolai. E, cara, se ele fosse só como tripulante, tava tudo bem. Eu ia dizer, graças a Deus, vai com Deus, meu filho, sabe? Só que o Nikolai passa o manto dele pro Marley. Gente, o Nikolai passa o manto dele pro Marley. Gente, não tem cabimento. Ele botou aquele casaquinho ali, ele tava parecendo o Stormhound da Shopee. Eu fiquei, não, entendeu? Eu virei e falei, tipo, é muito favoritismo da Leigh Bardugo com esse personagem, simplesmente não dá. E o pior é que não é nenhum personagem bom, porque se ela tivesse tendo favoritismo assim com outros personagens, eu nem ia dizer nada, entendeu? Porque tá todos os outros personagens, todo mundo se fudendo, todo mundo se lascando, e o Marley sempre se sai bem. Me dá um ódio disso que vocês não tem noção, entendeu? Então assim, a finalzinho feliz pro Marley, não quero. O único final do Marley que vai me agradar vai ser o Marley morto. E que, pelo visto, isso nunca vai acontecer, né? Inclusive, falando em personagens sofrendo. Gente, teve um negócio ali que me abalou. Que eu virei e falei assim, mano, não tô bem. Que foi a morte do David. Isso é uma coisa que acontece, tá? Mas de uma maneira diferente. E eu achei que a da série foi muito mais impactante e muito mais dolorosa. Inclusive, eu tava assistindo com as meninas, né? E eu já tava chorando. Eu tenho certeza que se eu tivesse sozinha, eu teria chorado ainda mais, entendeu? Porque eu olhasse, não tem ninguém me olhando, eu posso chorar à vontade. E assim, a Jenya e o David, eles são personagens, de certa forma, até secundários, mas ainda assim muito importantes pro andar da carruagem de muita coisa dessa trama. E é um casal que a gente torce pra ficar junto desde o início. Eu, pelo menos, eu torço por eles desde o primeiro livro de Sombra e Ossos, sabe? Eu adorei eles dois. E depois que vai passando as coisas, que você vai vendo todas as tragédias que vão acontecendo, de tudo que eles sacrificaram, principalmente a Jenya, ela passa por muita coisa, sabe? E você torce pra eles terem pelo menos um pouquinho de felicidade. Então, foi por isso que a morte do David mexeu tanto comigo. Tanto no livro... Gente, eu li o livro... me soluçando, sabe? Me acabando. Eu não lembro da última vez que eu tenha chorado tanto com a morte de um personagem quanto eu chorei lendo o livro com o David e nessa série. E, gente, por mais que eu esteja triste pelo David ter morrido, isso mostra o quanto que eu tava envolvida na série, porque eu realmente senti essa morte, sabe? E aqui na série pegou muito pra mim, porque ele ainda tá se sacrificando pra salvar a Jenya. E na hora que ele salva ela, né, que ele bota ela ali pra ela ir embora e ela fugir, ele fala um negócio que está fazendo referência direta aos votos que tá escrito lá no livro. Isso me doeu o coração, que eu fiquei tipo, porra... Inclusive, a atuação dela, né, o grito, o choro de dor que ela deu ali, nossa, eu senti isso, tá? Aí, não satisfeito em fazer eu me acabar ali de chorar com a morte do homem, né, porque eu entrei em estado de negação, porque eu virei e falei assim, não, a gente não viu o corpo, ele pode estar só ferido, todo lascado, arrebentado, mas dá pra salvar. Não, gente, não dá pra salvar, tá? Eu é que tava em estado de negação. Mas aí vai lá, a Jenya vai procurar por ele ainda, aí ela acaba encontrando uma caixinha com rubi e com um rascunho do negócio, da aliança que ele ia fazer pra pedir essa mulher em casamento. Aí eu virei e falei assim, pô, não, isso aí é pra matar qualquer um, gente. Eu tava assim, olha, no chão, sabe? Eu tava no chão com isso, porque eu realmente tava sofrendo e tava percebendo o quão envolvida eu tava com a história e alguns personagens. Foi bom em termos de roteiro, de história? Foi maravilhoso, sabe? Mas assim, eu não queria ter sofrido tanto. Enfim, e ainda falando de relacionamentos, Jasper e Willa, essa é a parte que eu acho que ninguém gostou, efetivamente, né? Não vi ninguém que tenha gostado. Por quê? Eles fizeram aqui como se o Willa e o Jasper já se conhecessem, como se eles já tivessem ali um rolinho e tal. E eu achei isso muito preguiçoso. Não precisava ser igual o do livro, gente, mas botar isso fez ficar muito corrido, sabe? Não tem
Nada, a gente só, tipo, é você e isso, e pá, já se pegam, já são um casal. E eu falei, gente, como assim? Não teve um negocinho antes pra eu ver. Mas é o que eu falei, eu entendo que talvez eles estivessem sacrificando esse relacionamento porque já tinha muita coisa pra eles desenvolverem, tanto a respeito do plot principal, quanto de alguns outros relacionamentos e casais ali dentro da história, né? E assim, gente, apesar de eu não ter gostado, eu não posso dizer que eu odiei. Porque eu já estava sofrendo tanto por outros personagens que ver o Jasper e o Willam felizes estava me dando um pouquinho de alegria na série. O resto só foi dor e sofrimento. Mas assim, é isso, entendeu? Eu ficava feliz de ver os dois juntos porque os atores também têm uma química muito boa. Então acabou se tornando um ponto de alívio pra mim. Mais uma coisa que eu gostei muito relacionada ao Jasper foi como que eles apresentaram o passado dele. Que é lá naquela cena, né, onde eles vão atrás da espada e encontram a santa, tudo mais, aquela coisa. Porque eles tanto conseguiram mostrar a importância dos santos dentro do universo, quanto fizeram o Jasper lembrar da mãe dele. E eu achei a cena muito linda, gente. Eu fiquei muito feliz ali de ver esse momento, assim, do Jasper com a mãe. E também para fazer ele entender um pouco mais sobre si mesmo, dele não ver os poderes grixas dele como uma maldição. Isso me faz pensar que talvez a série tenha planos para isso, né? Para usar realmente o Jasper como, além de pistoleiro, um grisha. Porque mesmo que ele não tenha tido o treinamento adequado, né? Porque, enfim, ele meio que tentou se afastar ao máximo dos poderes grixas. Eu imagino que a produção vai querer fazer o Jasper crescer como Grisha. Agora, sobre o Kaz e a Inej. Eu gostei muito de como eles mostraram o passado do Kaz. A gente consegue entender muito bem a angústia e o trauma dele a respeito de contato físico, né? Através daquelas lembranças dele naquela... acho que é balsa que fala o nome, né? Que tava cheio de corpos, sabe? Adorei como que eles colocaram isso na série. E a gente sabe que ele é completamente louco pela Inej e ele faria qualquer coisa por ela. Mas tem coisa, gente, que ele ainda não superou e ele não consegue fazer. A cena, né, que eles estão indo atrás daquela Grisha, que é ali nas ruas, que ele tá sem a luva, e depois tem um certo tumulto ali, ele meio que entra numa crise. A Inej tira ele de lado, devolve as luvas e ela se afasta, porque ela entende que ele não vai conseguir, sabe? Que talvez ela ficando muito perto só estaria machucando ele ainda mais. E essa compreensão da Inej é tão grande que no momento onde os personagens ali estão tendo aquelas alucinações, ela alucina com o Kaz, ela vê ele ali e é tipo, tudo que ela queria era ele, sabe? Mas ao mesmo tempo ela olha pra aquilo e vê, não é ele, isso aqui não é real, sabe? De tanto que ela compreende esse homem. E eu tô gostando muito de como a série tá mostrando várias coisas assim entre eles dois que provam que eles se importam muito um com o outro, que eles querem ficar juntos. Mas, né, que o Kaz ainda precisa superar certas coisas. Tanto que ali no final, a gente vê que ela vai embora, mas ela quer ficar. Ela decide se priorizar e ir em busca da família dela, porque ela entende que ela ficar ali não vai mudar muita coisa. Ele vai estar sempre com aquela armadura, no caso. E ela quer ele, só que ela quer sem armadura, porque senão eles nunca vão poder ter nada junto. Ela entende que o Kaz ainda precisa de tempo pra curar as próprias feridas. Até aí tava tudo bem, tava tudo perfeito. Inclusive tem uma outra cena que eu gostei muito, foi aquela em que o Kaz tá ajudando ela com os curativos e ele conta pra ela sobre o irmão dele, né, que ele queria vingar o irmão. Eu adorei aquilo ali, sabe? Tipo, a cumplicidade deles dois. Aí eu tava amando, né? Tava adorando tudo e tal. Aí ela vai pra onde? Pro barquinho do Nikolai, né? Aí eu pensei, pô, bacana, ela vai usar isso aí pra ir atrás da família dela. Aí quem tá lá? O Tolia, gente. Ai, nossa, me deu uma raiva do Tolia ali. Porque ele dá um sorrisinho, uma olhadazinha assim, safada, que eu fiquei, não, tira o olho. Sai daqui, homem. Então, tipo assim, eu entendo, né, que eles meio que quiseram mostrar que a Inej não vai ficar parada pra sempre esperando o Kaz. Mas eu espero que se for rolar alguma coisa na terceira temporada, seja realmente tem um interessezinho aqui. E a Inej rejeitando Tolia porque ela tá pensando no Kaz. Eu espero que seja isso, gente. Porque, olha, eu já não gosto de triângulos amorosos. Se eles colocarem real um relacionamento dela com Tolia, eu vou ficar muito triste. Não pelo fato de estar diferente do livro em si, mas pelo fato de eu já não gostar de triângulo amoroso e normalmente ser algo que não funciona pra mim. E eu acho que é isso. Eu não tô me lembrando de alguma coisa que eu tenho que falar aqui agora. Eu acho que eu já falei bastante.
Mas enfim, qualquer coisa, vocês comentem aqui algo que vocês queiram saber do que eu achei da série, ou a gente conversar sobre as coisas que eu comentei. Vão comentando aí, porque se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou respondendo vocês nos comentários e a gente vai conversando. Lembrei de mais uma coisa, Matias. Eu tinha esperança de ver o Matias fora de Hellgate, né, nessa temporada já. Pelo visto, só vai acontecer da próxima. E como o Pekka Rollins foi pra lá, talvez vá ter alguma coisa aí de novidade, né? De como que o Matias vai acabar se envolvendo nessa história. Queria ter tido a presença dele na segunda temporada, mas beleza, tudo bem. Eu espero pra terceira. Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que eles estão trabalhando o desenvolvimento também, né? Mas enfim, é isso. Eu adorei a série, super me diverti, fiquei realmente envolvida. Tem essas pequenas coisinhas aí que eu reclamei que me incomodaram um pouco, mas nada assim pra tirar o peso da série. Inclusive, eu acho que eu gostei mais dessa do que da primeira. Não sei. É porque nessa eu chorei, né? Então, eu tava ali mais empenhada no negócio. Mas, enfim, gente, eu adorei, recomendo muito pra vocês. Vamos continuar nossa conversa aí nos comentários. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, vocês me lembrem aí, a gente vai conversando. E claro, né, antes de você sair do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!